Começando então a nossa live com esses desenhos gráficos, eu quero ensinar para vocês essas pinceladas, os boleadores, os liners e esse efeito do esmalte com a tinta. Então, eu estou usando aqui um prato de 30 centímetros, é um prato um pouquinho maior que o prato raso. A gente limpa todo o prato. É bem importante que limpe atrás do prato. Nesse momento a gente vê se tem algum tipo de rachadura. Com o prato bem limpo, vamos começar a parte do desenho. Esse desenho é bem solto e é feito no torno. Eu vou começar a marcação com você. Eu vou centralizar o meu prato. Sempre eu tenho a marcação, utilizo a marcação do torno e a parte inferior do prato. Centralizo essa parte de baixo. Com o prato centralizado, ó, eu sempre apoio, deixo a mão parada, a mão direita parada, e apoio e uso o dedão como uma referência. Eu vou marcar aqui, esse meu prato tem basicamente 4 faixas. E eu já vou marcar no torno, porque depois eu vou tirar esse prato do torno para poder trabalhar com mais facilidade. Então, eu tô marcando. Vou mostrar aqui para vocês entenderem. Eu tô marcando essa parte do desenho, essa parte do desenho e a parte central. Então, eu vou ter 1, 2, 3 marcações. Aqui, vou marcar o meio desse desenho das bolas. Aqui mais 2 marcações e aqui também 3. 1, 2, 3. Então, eu vou marcar todas as faixas e aí esses espaços a gente vai fazer o acabamento com o liner. Vamos fazer faixas para que a minha folhinha, esse desenho externo, tenha 2 centímetros. Então, eu estou marcando 1 centímetro, que é o risco central, e mais 1 para o risco externo. Aí, evitem tirar a peça do torno enquanto vocês estiverem fazendo as marcações. Porque às vezes a gente coloca um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora, já é o suficiente para tirar o prato do eixo. Então, aqui, ó, eu tô marcando a barra, a primeira barra. Ó, só para vocês entenderem, eu vou fazer essas folhinhas. E aí, eu vou fazer isso em toda a volta. Quem não tiver prática, pode, antes de começar a pintar, pode fazer todo esse desenho. Marcando a segunda faixa, eu vou marcar deixando um espaço de 2 centímetros entre uma e outra. E vou marcar o centro das minhas bolas. Vou fazer uma maior, uma menor. Uma maior, uma menor. E assim eu vou fazer toda a volta. Aqui, essa faixa comecei com 5, agora será nos 7 centímetros. E aí o meu desenho, essa folhinha central, eu vou marcar 1,5 centímetros. Agora a gente vai marcar a última faixa, a quarta faixa, vou marcar 9 centímetros. E aí, eu vou fazer a mesma medida dessa faixa nessa primeira. Então, são 2 centímetros, eu vou marcar aqui 2 centímetros
e delimitar o meio da minha última faixa. Essas medidas que eu tô passando para vocês é só uma referência, mas o desenho é bem solto. Vocês podem ficar livre para usar outras medidas, até porque de repente vocês vão optar por fazer pratos menores ou maiores. O importante é guardar essa proporção entre um desenho e outro. Então aqui eu tenho essas folhinhas. O desenho é muito simples. Eu faço um risco para o lado esquerdo e um para o lado direito. Um para o lado esquerdo, um para o lado direito, como se fosse uma folhinha. Aqui, nessa outra faixa, eu usei a folhinha virada para cá, essa eu faço ao contrário. Para cá e para cá. Que aí eu consigo criar um movimento nesse sentido e ao contrário. Então, eu também estou marcando 3 ou 4 desenhos de cada modelo, só para vocês conseguirem acompanhar. E aí depois eu vou fazendo a mão livre. Quem tiver dificuldade, estiver fazendo pela primeira vez, pode fazer todo o desenho a lápis e repassar com a tinta por cima. Agora então eu vou começar a explicar para vocês a parte da pintura. Então vou usar o verde mais clarinho e o mais escuro. Vamos intercalar essas duas cores com o liner e com o esmalte. E a gente vai fazer da seguinte forma. Com a tinta mais clara, lembrem-se sempre de misturar a tinta com azulejo, a massa. Eu sempre gosto de falar que cada tinta, depende de quando a gente comprou, cada tinta vai estar numa textura, então a gente sempre utiliza a espátula, se necessário, um pouquinho de água para deixar a tinta no ponto certo. Ó, ela tá líquida, mas não tá pingando. Esse é o ponto da pintura. Usando um pincelzinho redondo, um pincel round, eu tô usando o pincelzinho amarelo do kit da Faber-Castell. Quem tiver qualquer outro pincel redondo desse formato, fiquem à vontade para usar outro modelo. Eu aqui tô usando esse, tô usando em todas as aulas o mesmo kit. E aí a pincelada é bem simples. Na verdade, esse prato ele tem bastante trabalho, mas as pinceladas são simples. Eu escolhi esse desenho para que vocês consigam exercitar essas pinceladas, exercitar a utilização do liner, das tintas. Então, ó, são 2 pinceladas em cada lado. 1, 2. Não se preocupem se ficar um pouquinho de excesso de tinta. Isso até cria uma textura interessante no trabalho. Então, ó, uma para lá, uma para cá. Com espaços regulares, como eu falei para vocês, quem estiver se sentindo insegura e quiser fazer o desenho com o lápis e depois pintar, fique à vontade. Vou fazer isso em toda a volta do prato com o verde OS 121. Quem preferir utilizar tinta da Duncan, essa seria a correspondente ao EZ18, ou ainda se você quiser utilizar um tom de azul ou um tom de laranja, é só substituir pela cor que você estiver optando para fazer o seu prato. Nesse aqui eu estou usando 2 tons de verde, mas vocês podem usar, por exemplo, 2 tons de azul, 2 tons de laranja, ou misturar
amarelo com laranja ou azul com verde, aí é a escolha de cada um. Às vezes a tinta começa a secar no pincel e aí a pincelada vai ficando diferente e a gente não entende por quê. Então fiquem sempre de olho no pincel, se ele está ficando muito cheio de tinta, e também na textura da tinta. Olha, aqui por exemplo já está na hora de rebater essa tinta. Deixem sempre a tinta do azulejo sempre no ponto da pintura. Limpa o pincel e volta tudo novamente. Deixar algumas sugestões para vocês de cores. Quem preferir utilizar esse trabalho em azul, pode utilizar um azul claro, por exemplo, um azul 27, EZ27, e o azul mais escuro, o EZ23, como sugestão para uma outra cor. Quem quiser fazer com tom de amarelo, pode utilizar o EZ26 com o EZ34. Repetindo aqui, eu estou usando o OS 121, é um verde clarinho, e o OS 125 é um verde médio. Eu vou fazendo toda a volta do meu trabalho nesse tom de verde. Feita essa faixa no início, na borda do prato, agora com o verde um pouco mais escuro, com o 125, vou colocar aqui do lado e eu vou deixar ainda o verde claro que eu vou usar para as bolinhas. De novo a gente vai misturar o verde para chegar no ponto certo para trabalhar com a tinta, ó. A textura é essa. Com o mesmo pincel, eu vou usar só esse pincel nesse prato, basicamente. Pego tinta, girando, eu evito de pegar muita tinta, excesso de tinta na ponta do pincel. Essa pincelada é semelhante a essa, só que ela na vertical. Uma pincelada e duas, é como se fossem duas. Essa única folhinha aqui, com o verde mais escuro, tô deixando esse espaço que eu vou fazer bolinhas e o acabamento com o liner. Como esse verde é um pouquinho mais escuro, até dá para fazer duas pinceladas com uma única vez que eu carrego o pincel. Reparem que essas duas pontas desse desenho, eu não estou me preocupando muito com esses acabamentos, justamente porque eu vou acabar com uma bolinha que eu vou fazer com o liner. Então, como eu falei com vocês, é um desenho mais solto, bem livre. Carregando sempre o pincel, para evitar que a pincelada vá ficando muito clara. Esse tipo de preocupação com o trabalho, por exemplo, não comecem uma pincelada aqui escura e vai clareando, não comecem uma gorda e vai deixando magrinho. Isso dá a impressão de que o trabalho está mal feito. Então, fiquem sempre de olho na quantidade de tinta, na textura da tinta, no tamanho da pincelada.
isso no final do trabalho vai demonstrar um acabamento mais bem feito. Isso faz toda a diferença no final do trabalho. Eu estou fazendo toda essa volta. Se por acaso chegar no fim e ficar um espaço muito pequeno, às vezes a gente tem necessidade de apagar duas e acertar esse desenho. Agora, com esse mesmo verde, eu vou fazer a mesma barra que eu fiz aqui na borda, eu vou fazer nessa barra central também. Duas pinceladas, uma para um lado, outra para outro. Reparem, sempre que eu estou apoiando a mão, por mais prática que a gente tenha, deixar a mão solta para fazer o trabalho, ó, a gente acaba se perdendo. Especialmente para quem não tem muita prática, o ideal é adquirir esse hábito de apoiar o dedo. O desenho é repetitivo, então eu vou repetindo várias vezes. Isso é uma forma também de praticar a pincelada, a textura da tinta. A forma como a gente pega a tinta é muito importante no trabalho de pintura. Eu sempre falo que metade da pintura está aqui, na forma que a gente pega a tinta. De acordo com a forma que vocês pegam a tinta, a pincelada vai sair mais degradê, ou mais escura, ou mais clara. Então, prestem sempre atenção nesses detalhes. Como eu falei para vocês, eu não estou olhando mais o lápis, eu estou fazendo a mão livre, então eu acabei ignorando esse desenho inicial. Então, eu já fiz toda a volta, as três faixas, agora eu vou fazer a bolinha e vamos começar o acabamento com o liner. Antes de fazer esses acabamentos com liner nessa barra e nessas de dentro, eu vou fazer essas bolinhas. A bolinha maior, agora eu vou usar o esmalte, na verdade, esse FN é um esmalte para cobrir toda a peça. A gente utiliza para dar o brilho na peça. Esse esmalte é um transparente, é um tom de ocre. Então, eu posso utilizar para cobrir áreas grandes, mas eu também utilizo da seguinte forma. Eu estou utilizando com o bolhador, eu vou pegar com a espátula, ele é uma tinta mais molinha, eu já estou com ela preparada aqui porque eu vou esmaltar depois o prato. Com a tinta mais molinha, ó, tá no ponto, evitem usar ela muito dura, senão a bolinha não vai sair correta. E aí agora eu tô usando um bolhador. Quem não tiver bolhador pode utilizar a parte de trás de algum pincel que vocês usem, ou maior ou menor. E aí eu tô vou fazer toda essa volta com bolinhas. Quando vocês forem fazer esse tipo de acabamento com bolinhas, ou usando um bolhador como o meu, ou utilizando um bolhador de plástico, agora tem vários modelos no mercado, ou utilizando a parte de trás do pincel, prestem atenção na hora de tirar a bolinha do prato. Tirem devagar, porque senão a gente espirra essa tinta em outros lugares do prato. Então, ó, aperta e tira devagar. Aperta e tira devagar, para evitar ele ficar todo respingadinho. Cada vez que eu for fazer uma bolinha, eu carrego o pincel. Então, percebam que eu usei um esmalte. Essa tinta que eu estou usando aqui é um FN, é uma tinta da Meiko. Feita essa volta, aproveitar que eu tô com a minha tinta aqui
no azulejo, com esse outro modelinho de bolhador, como eu falei para vocês, tem vários agora no mercado. Com o pequenininho eu vou fazer esse acabamento, vou começar esse acabamento, ó, quando juntam as duas folhinhas, fica um espaço meio mal acabado. Então eu venho com o bolhador e faço essa bolinha. Isso aqui vocês podem usar para outras coisas também. Eu uso bastante, utilizo bastante essa ideia da bolinha como acabamento. Às vezes aqui na borda, às vezes de uma faixa para outra. É uma boa opção, especialmente para quem não tem muita habilidade para fazer torno. A bolinha acaba fazendo um efeito bonito de acabamento. Então, ó, tô fazendo de novo, lembrando, cada vez que eu carrego o bolhador eu faço uma bolinha. Evitem fazer mais de uma, senão ela vai diminuindo o tamanho. Eu vou tirar essa pontinha. Primeiro eu faço um teste no azulejo. Tem várias formas de utilizar essa ferramenta. Aqui eu vou ensinar para vocês a utilizar bolinhas, alguns acabamentos e no torno. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer também na emenda. Fazer em toda a volta. E aí eu viro, espero descer toda a tinta, aperto um pouquinho com o dedão. À medida que eu vou apertando, vai saindo mais tinta. Então aí eu consigo definir o tamanho da minha bolinha. Quanto mais eu apertar, maior ela vai ficar. Vou virando o prato. É uma forma rápida de fazer, já que eu não tenho que ficar toda hora carregando o bolhador. E com essa tinta, a bolinha fica com um leve relevo. Então, é um acabamento a mais. Eu utilizo muito essa bisnaguinha, que eu acho que é uma boa ferramenta para nos ajudar a fazer os acabamentos. Também, entre uma e outra, vou fazer outro acabamento, e aqui também eu vou fazer uma no meio. Finalizando essa faixa, agora eu vou fazer um outro acabamento. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui, outra aqui. Entre esses dois desenhos, eu vou apertar o liner e puxar. Vou primeiro fazer essas bolinhas e depois entre elas eu faço esse grafismo. Feitos os acabamentos com o liner, eu vou fazer pequenos tracinhos, pequenas marcações entre as duas bolinhas do liner. Então, eu vou ligar um ao outro e fazer duas pinceladas. Ligo os dois e faço duas pinceladas. Da mesma forma que as pinceladas verdes claras, eu vou carregar o meu pincel e fazer no máximo 3 ou 4 pinceladinhas. Eu vou toda hora carregando o pincel para deixar todos os verdes no mesmo tom. Então, eu tô usando aqui um pincel redondo, mais longo, um filete. Deixa sempre a tinta no ponto certo de trabalho. De vez em quando rebate a tinta.
eu sempre mostro para as alunas. Esse aqui é uma bisnaguinha com água normal, filtrada. E aí a gente espirra a uma distância mais ou menos de uns 20 centímetros, poucas vezes para evitar ficar excesso de água e borrar. E aí a gente já tem um pouco de ideia de como vai ficar depois de queimado. É uma bisnaguinha comum, comprado em perfumaria. E acabei essa borda. Eu tenho as minhas 4 faixas prontas. Agora a gente vai fazer um outro tipo de acabamento que eu faço com o liner no torno. E depois eu vou passar o esmalte e vou fazer uma mescla do corante sobre o esmalte. Eu vou fazer esse efeito. Também eu tô mostrando para vocês como sugestão para que vocês possam utilizar em outras peças. Então aqui eu tô usando o esmalte ocre com um pouquinho de verde. Voltando agora de novo o prato pro torno. Centralizando na parte de baixo, apoia aqui a mão, para vocês conseguirem ter com essa mão aqui a gente consegue perceber se o prato está centralizado ou não. Então eu tenho 2 formas de centralizar, ou por baixo ou aqui, pela lateral. Tá vendo? Tô vendo que ele não tá torto, eu venho, olho por baixo e acerto. Para quem não tem prática, isso também é um bom exercício para centralização do torno, esse desenho e esse tipo de pintura. Com o liner a gente fez as bolinhas, fizemos essas pequenas pinceladas mais longas. De novo as bolinhas sobre o esmalte, esse esmalte ocre. Agora eu vou fazer alguns acabamentos. Com o prato centralizado, eu vou fazer um acabamento com o liner girando. E aí nesse espaço em branco, bem solto, eu vou preenchendo, fazendo zigue-zague. A ideia às vezes é sobrepor. Eu tô fechando todo esse espaço com essas linhas. Alguns eu entro por cima, como se fosse, deixando bem cheio. Quem gostar mais cheio pode passar várias vezes. Quem gostar mais vazio, eu gosto bem cheio, como eu falei para vocês, eu gosto de bastante acabamento. Aqui também. Vou também fechar esse espaço, só que com bolinhas. Olha. Uma para cima, uma para baixo. Para cima e uma para baixo. E aqui eu tô aproveitando esse risco do lápis para fazer a bolinha. Também apoio pouco, aperto pouco a bisnaguinha, porque eu quero bolinhas bem pequenas. Eu tô com toda essa faixa do meu prato preenchida. Então, eu vou fazer esse acabamento na borda e a parte central com o esmalte. Agora aqui, para fazer essa borda e essa parte central, eu vou usar um pincel tigre, pincel que usa para tela, é um pincel de cerda grossa até.
mas eu só estou usando para preencher, e como ele carrega bastante tinta, eu sempre dou preferência para utilizar esse modelo. Qualquer modelo desse da Tigre, grosso para tela, chato. Então eu vou fazer na verdade eu vou fazer 3 camadas. Eu passo uma aqui no centro, uma na borda e vou intercalando por 3 vezes. Que eu quero que tenha uma quantidade grande de esmalte, porque por cima eu vou passar o verde. Por último eu vou passar a terceira demão. Reparem que eu estou usando bem grossa, e ainda enquanto ela estiver molhada, estou passando uma aqui, a terceira na borda, e eu não vou esperar secar. Com a tinta do esmalte ainda molhada, eu vou pegar um pouquinho do verde na parte de dentro do pincel e vou misturar um pouquinho. Venho vindo para fora. Eu queria que tivesse um link entre esse miolo com um pouquinho do verde e o restante do prato. Eu tinha feito um só com esmalte, eu achei que ficou desconectado do restante do desenho. Agora aqui a mesma coisa, mas só aqui na borda também eu tô fazendo, mas reparem que eu tô só sujando um pouquinho do esmalte. Isso, a hora que queimar, ele vai fundir e vai fazer uma mancha bem interessante. Eu até tinha feito um outro modelo só com o esmalte liso e eu achei que ficou esse centro e essa borda muito desconectada do desenho. Então agora eu repassei o esmalte e passei um pouco de verde para que tenha um link entre todas as cores do prato. Então tá aqui o nosso projeto. Agora eu vou passar um esmalte transparente nesse prato. Ele vai queimar e vai ficar dessa forma. Reparem que depois que queima a cor fica bem diferente, especialmente o do esmalte na parte central. Quero convidar vocês para participarem comigo para a gente pintar esse outro prato na live. Nele eu utilizei um esmalte, esse mesmo esmalte que eu utilizei no meio, só que de outra forma. Ele vai ficar com essa cor ocre, esse brilho e a transparência. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitado todos os detalhes. Que vocês consigam exercitar e a gente se encontra na live de amanhã. Um beijo a todas e até!